referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Mariana, vem pra cá. Atenção, Campos dos Goitacazes! Chegou a clínica Doutor Hérnia, referência no tratamento da coluna sem cirurgia. Recupere sua mobilidade e qualidade de vida com técnicas modernas, seguras e personalizadas. Em breve, inauguração em Campos. Clínica Doutor Hérnia. Viva sem dor! Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai também editado para podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa. Pode dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM pelo aplicativo da Folha, tanto para Android quanto iOS. Pode baixar aí agora na sua lojinha aí, e é levinho, não ocupa espaço, e você participa da nossa programação, interage com a gente, enfim. Tem sempre aí promoção, tem ingressos para sorteio. Lá você também fala direto com a Folha FM. São 7h08 em Campos. Muito bom dia. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. E a gente começa agora com as principais informações, trazendo a previsão do tempo. Deu uma esquentada boa ontem. O Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo para hoje mais um dia aí, né, de calor, porém a chegada de uma frente fria traz a possibilidade de chuva para Campos hoje. Parcialmente encoberto, ventos com rajadas chegando a 31 km por hora. Ontem ventou muito no Rio, né? A Defesa Civil ontem na cidade do Rio de Janeiro, litoral ali, as praias com ondas muito altas e alerta sempre ali para a população e, enfim. Para Campos hoje a previsão é condições
parcialmente nubladas, com rajadas de ventos chegando a 31 km por hora, e a probabilidade de chuva hoje é de 35%. A mínima é de 21, a máxima é de 28 graus, cai um pouco em relação à temperatura de ontem, que chegou a 34 graus, e agora faz 23 graus aqui no centro. Só para fechar, amanhã, quinta-feira, é que tem aí a probabilidade de chuva chegando a 70%, com a previsão de chover, né, essa precipitação aí, principalmente durante a madrugada. São 7h10. O programa de hoje tem aí um painel com assuntos muito pertinentes, bons para a gente que apresenta aqui, debater, se aprofundar e entender mais cada um deles. A gente começa com o futebol, o Flamengo e Palmeiras na reta final da Libertadores da América e do Brasileirão. E claro, na bancada hoje com a gente, o Aloísio Abreu Barbosa, que traz aí as suas análises também sobre esses temas, como o futebol que eu já falei. Vamos falar também dos papéis de Rodrigo e Vladimir nas eleições de governador, senador e deputados de Campos e região. A influência de cada um desses protagonistas aí da política Goitacá no cenário estadual e também no cenário federal, mas sobretudo nesse cenário estadual, onde essa eleição para governador, a eleição para senador e a eleição para deputado passa muito por essas lideranças. E por fim, a gente fala sobre essa aproximação de Trump e Lula, fala do bolsonarismo, fala também das tendências das pesquisas a presidente, que até agora ainda não captaram esse movimento que foi feito de aproximação de Lula com Trump. Claro que depois da carta de julho e a defesa da soberania brasileira, o Lula saiu com um saldo positivo naquele episódio, inclusive somando aí alguns pontos nas pesquisas, melhorando o seu desempenho. E depois também do 7 de setembro e logo a seguir, né, a outra manifestação contra aquela PEC da impunidade, PEC da bandidagem, aquela coisa, PEC da blindagem, como foi determinada. E ali a exposição, no 7 de setembro, de uma mega bandeira dos Estados Unidos, né, numa manifestação da direita, e logo a seguir, nessa manifestação também contra essa PEC, entre outras coisas, aí, né, foi dado de bandeja a oportunidade da esquerda retomar literalmente essa bandeira, a bandeira brasileira. Então a gente vai pegar todos esses momentos e trazer em análise aqui. Será que a aproximação de Lula a Trump vai trazer novos avanços do Lula nessas pesquisas? Pegou bem para Lula ele se aproximar de Trump? Pelo jeito, a coisa caminhou muito bem nessa conversa. Inclusive, perguntado sobre o tarifaço, Trump falou que vai ter avanço, vai ter negociação. Eu vi o Eduardo Bolsonaro, que é esse líder do bolsonarismo ou da direita lá nos Estados Unidos, trabalhando fortemente para que esse tarifaço fosse aplicado no Brasil, aquela coisa toda da anistia, enfim. Eu vi ele comemorando a indicação do Trump, colocando Marco Rubio, seu secretário de Estado, para negociar com o Brasil. E ele comemorando que ali, então, o tarifaço ia continuar ou piorar, algo assim. Essa coisa toda que a gente vai analisar aqui e vai entender melhor nesse programa de hoje. São 7h14. Vamos às manchetes de hoje. Hoje é quarta-feira. Tem o jornal Folha da Manhã já nas bancas desde cedo e também
nas casas dos assinantes. E o Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, todos os cuidados aí devidos, inclusive contra a gripe também. Você encontra a vacina para idosos, né, contra a gripe, que é uma vacina reforçada. Ela tem um maior prazo ali de durabilidade, de proteção, e você encontra na clínica Vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E consórcio do Sicoob Fluminense. Consórcio do Sicoob Fluminense, que é o jeito garantido aí, rápido, né? É seguro, sobretudo, para você realizar o seu sonho. Sonho da casa própria, do carro. Inclusive tem consórcio para carros seminovos, o que é muito legal, porque diversifica aí e dá uma variada no valor, né? Então fica mais acessível. E também para motos, bicicleta elétrica, enfim. É só procurar o consórcio do Sicoob Fluminense. 7h15. Adolescente de 15 anos morre afogado no Paraíba. Tragédia. Carlos Rafael dos Santos se banhava com amigos e desapareceu na água. Buscas duraram cerca de 3 horas. A tragédia aconteceu ontem em Campos, e aquele local ali foi do Parque Prazeres. Assim, pessoalmente eu conheço um pouco ali, é perto do Jamelão que fala, né? É muito estranho aquilo ali, que o rio tem uma parte ali que você quase que você atravessa ele em dado momento, sem chegar água na cintura. Mas um passo adiante, para o lado, por exemplo, sentido, né, do rio, ele afunda e como se aumentasse a correnteza enormemente. Várias pessoas já morreram, inclusive tem um caso do irmão do Beto, que trabalha com a gente, morreu ali, perdeu a vida ali, também naquele local, como outras pessoas também que faleceram. E infelizmente eu não consigo, são 30 e tantos anos de carreira e de trabalho em rádio, por onde a gente sempre passa, faz isso, alerta aqui nos programas sobre o verão que vai chegando e o pessoal que toma banho de rio, para ter cuidado, enfim, mas eu não consigo. Todo ano, infelizmente, tem essas tragédias. Lamentamos muito profundamente, nos solidarizamos com a família, externando daqui da bancada, em meu nome, do Aloysio, do Beto, de toda a nossa equipe, né, o conforto aí à família neste momento. Nossa solidariedade, nossas condolências. Seguimos em frente. Assalto na Baixada. A família é feita refém por 6 horas e tem 92 mil roubados. No Arizão, Goitacás vence por 3-0 pela Série B do Carioca. E também na capa da Folha, casa pega fogo no Parque Rosário e fica destruída. Nelson Leles é destaque aqui na Folha 2, esteve ontem conosco aqui no Folha no Ar, e é uma parte dessa entrevista, como a gente anunciou, está aqui no Jornal Impresso. Sociólogo fala sobre projeções às urnas de 2026. Envio de documento. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima rebate informação do Estado sobre o FDP, o Festival Doces Palavras, a novela, né? Está na capa do jornal Folha 2. 5 casos suspeitos de intoxicação por metanol no estado do Rio. Ontem, rapidamente aqui, só para fechar essas manchetes, ontem a menina que estava sendo tratada e observada, sendo cuidada em São Paulo, veio a falecer também. Agora são 2 mortes já por etanol. E assim, não tem ainda uma ponta de solução para
essa situação ainda. Meu pai, descobrir de onde veio, como que isso chegou. A gente conversava aqui até com uma especialista no assunto, do IFE Bom Jesus, e a gente chegou aqui à conclusão: o metanol, para você comprar 1 litro de metanol, custa R$30. Um litro de etanol desse do posto aí, custa lá 5 e pouco. Enfim, tecnicamente, financeiramente, não vale a pena você pegar esse metanol, desdobrar e colocar na bebida. Ele é mais caro. E para você ter ideia, legalmente, claro que isso não é legal, né, não foi legal, mas legalmente, para você comprar 1 litro de metanol, você precisa de autorização do Exército ou da Polícia Federal. Você tem que ter uma autorização para comprar, como é o caso, né, desses laboratórios que usam esse tipo de produto. Então não é uma coisa simples, é um negócio bem profundo que precisa ser investigado, mas tem que ser rápido. É isso que eu acho que a gente está bobeando aí. Fechando aqui as manchetes: química entre Trump e Lula gera nova conversa. Estou olhando aqui, tem nova pesquisa já aí, né, Luiz? Julgamento de Bolsonaro por historiador e juiz. Na Folha, está no ponto final. Muito bom aqui o ponto final para hoje, né? Para variar, né? E fechando, mobilização virtual. O jovem faz vaquinha para tratar câncer. A Juliene Barreto está na página 6, a gente fala sobre isso também. Gente, 7h20. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Vamos começar esse programa falando de futebol, que sem dúvida nenhuma, é sempre tema de muito agrado e de debate. Eu acho que todos nós entendemos muito de futebol, né? É aquela história, chega da Copa do Mundo, nós somos técnicos, somos preparadores físicos, somos tudo. Mas vamos lá, Flamengo e Palmeiras entram aí na reta final da Libertadores, vai para a semifinal. O Flamengo pega o Racing com decisão no Maracanã, e o Palmeiras pega a LDU Carrasco aí do Fluminense em 2008, tirou o título do Fluminense dentro do Maracanã. 4-3 de virada. Mas vamos saber como é que tá, e esse campeonato brasileiro, e essa parte do juiz da arbitragem brasileira que não se arruma, né? Meu pai. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada. É porque sexta-feira eles vão estar aqui, não vai ter jeito. O Jefferson vai estar aqui. Eu também, volta e meia, faço a mesma coisa. Bom dia, né? Você, Beto, na técnica. Eu não sabia do caso do Rio e Beto, recentemente, não sei quanto tempo faz, eu não sabia, desconhecia. Quero você falar agora. Bom dia, sobretudo você que nos acompanha pelo rádio, pelo streaming, de YouTube e de Facebook. Nosso bom dia sempre especial às categorias que nos acompanham nessa jornada de segunda a sexta, né? Os taxistas, motorista de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas é mais uma condição, os pais de alunos que vão deixar os filhos na escola de manhã cedo, sintonizados na 98.3 no rádio dos seus carros. Eu queria começar, antes dos temas abordados aí e elencados desde ontem no programa de hoje, primeiro fazer uma proposta para você. A gente fazer, pelo menos nas minhas semanas, porque nas suas semanas fica sozinho aí seria um monólogo e aí fica meio chato, né? Mas nas semanas que eu participo aqui, tá falando com você, fazer pelo menos uma vez por semana de fazer isso. Pegar os assuntos e debater entre nós. Sim, né? sim, eu acho excelente. E, aliás, dá um engajamento legal, mas não só isso. É a oportunidade de a gente também trocar uma ideia da bancada com um ouvinte, com o seguidor da Folha, que vai postando, vai interagindo com a gente. Acho muito legal. Proposta boa e aceita. Obrigado. Convido o ouvinte, telespectador, a participar nos comentários.
né, no Facebook, no YouTube, né? Logicamente que a gente ser convidado aqui fica só mais tempo para a interação, né? Às vezes o convidado fica apertado, aborda todos os temas, ainda tem que fazer muitas perguntas quando tem muita interação de ouvintes e telespectadores. Mas eu queria começar, antes de falar da pauta estabelecida, lamentar, como pai, né, a morte do menino Carlos Rafael dos Santos da Silva, né, 15 anos. Você já falou, até agradeço ter falado meu nome, e é fato, né? O jornalismo a gente vê muita tragédia, né? Jornalismo, rádio, né? Geralmente policial, enfermeiro, médico, né? A gente está acostumado a ver muito, se acostuma na vida profissional a ver muita tragédia, mas essa me tocou ontem de uma maneira assim, diferente, né? Menino de 15 anos, atleta, lutava, competidor de luta, e 15 anos, né, foi nadar com os amigos ali no Parque Prazer, como se falou, ele morava no bairro, e foi arrastado pro fundo, né, os amigos tentaram socorrer, os bombeiros foram acionados e, infelizmente, por volta das 15h40, acharam o corpo, mergulhadores, né, já sem vida do Carlos Rafael, né. Lamento profundamente por ele, a vida pela frente, tão cheio de vigor, né, e pelos pais, pela família, pelos amigos, me solidarizo, né, lamento, sinceramente lamento muito. Em relação aos assuntos estabelecidos, Nogueira, começa você. Começo pelo Palmeiras e Flamengo na Libertadores. A gente chega no Brasileiro logo a seguir. Assim, o Brasileiro está muito em evidência, principalmente depois desse final de semana, em que o Flamengo perdeu para o Bahia e o Palmeiras venceu do São Paulo. Mas vamos chegar lá. Vamos entender esse Flamengo aí, que não mantém essa constância nos seus jogos. Aí cai a culpa, claro, imediatamente sobre o Felipe Luiz, que também, por sua vez, né, não tem muito o que reclamar, porque se tem um time que tem elenco, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é extremamente desgastante. Você viu o estádio, o campo do São Januário no domingo? Pô, terrível. E olha que eu também já conheço aquela grama lá, Santa Esmeralda, que era muito utilizada na década de 90, uma grama boa, larga, resistente. Não sei o que eles arrumaram, o campo estava parecendo um terreirão. Você fica imaginando como que joga bola naquilo. E esse desgaste todo do brasileiro, diante de uma Libertadores que aqui, para nós, é muito mais internacionalmente conhecida, principalmente Europa e essa coisa toda, do que o próprio Campeonato Brasileiro. Como que você vê hoje a probabilidade dos times brasileiros, hoje, Flamengo e Palmeiras, chegando aí às semifinais da competição com os seus adversários ainda em 2 jogos? O primeiro, Racing e Flamengo lá, no próximo dia 29 de outubro, Palmeiras e LDU aqui no Brasil no dia 30 de outubro. Vice-versa, o jogo de volta para escolher aí os 2 que vão para a final. Como que você vê nesse contexto o Flamengo? Há uma valorização maior para Libertadores, há um foco maior na Libertadores, do Felipe Luiz, da direção do Flamengo, porque o Flamengo até domingo vinha na liderança da competição. Como é que você vê esse momento do Flamengo? E talvez assim, o Flamengo joga até um futebol mais apurado quando ele acerta, porém não mantém essa constância. O Palmeiras parece aqueles tanque de guerra que tem no Exército Brasileiro, brucutu, o bicho vai rompendo com tudo, ou seja, não joga tão bem, tão bonito tecnicamente, mas vai levando, vai vencendo. Como é que você vê esse momento aí? Na verdade, o nome do tanque brasileiro era Urutu. Ah, Urutu.
Urutu. Você já entrou no Urutu? Já entrei no Urutu. Já entrei. Eu entrei no Urutu. Você lembra? Ele tem 2 alavancas. Uma alavanca que serve de volante e uma aqui da direita que vai para frente e para trás. Aí que veio a ideia minha de brucutu, que na época eu falei isso. O bicho é muito bruto. A Ingesa, que fabricava tanques na ditadura militar, depois do começo dos governos civis, ela fabricou vários tanques, inclusive na guerra Irã-Iraque, nos anos 80, 70, 80, forneceu muitos tanques ao Iraque, Urutu, Cascavel, dava nome de cobras, né? De cobras aos tanques, enfim. Cultura inútil, né? Em relação a depois te conto a história do Urutu na época 92, mas essa eu não posso contar no vamos lá. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Eu acho, assim, que a tarefa do Palmeiras, assim, teoricamente, é mais fácil, né? Libertadores é um campeonato onde conta muito a tradição, né? A tradição conta muito. E certamente o Racing tem mais tradição, a Argentina tem mais tradição que a LDU na competição, né? A Argentina tem mais tradição que o Equador. O Flamengo, o Palmeiras fez uma primeira fase melhor, o que vai determinar a ordem dos jogos eliminatórios na Libertadores é a atuação na primeira fase, na fase de grupos, né? Que é a fase de grupos, tanto na Libertadores quanto na Copa do Mundo, é ponto corrido. Mas é só ali, naqueles 3 primeiros jogos, né? Depois passam os 2 que acumularam mais pontos, e aí os segundos colocados, eles têm a desvantagem de fazer o segundo jogo da ida e volta, oitavas, quartas, semi, na casa do adversário. Até 2019, a final da Libertadores era um jogo só. Até 2018, perdão. A partir de 2019, justamente quando o Flamengo volta a vencer a Libertadores desde 81, que não tinha vencido 81, vence em 2019, né, pela segunda vez, depois vence uma terceira. A partir dali passa a ser um jogo só, né? Então, o Palmeiras, eu acho que, teoricamente, tem vantagem, porque pega um time de uma escola com menos tradição, embora, como você tenha lembrado aí, eliminou o Fluminense do Maracanã em 2008, e era um bom time do Fluminense, era favorito, no meu entender, naquela oportunidade. Então, a gente não deve nunca subestimar, né? E também pelo fato de fazer o segundo jogo na casa na sua própria casa. Quando o Flamengo faz o segundo jogo, é um jogo decisivo na casa do adversário, né? A saber, começa as semifinais, tem abertura na quarta-feira, às 21h30 do Brasil, né? Vê que o jogo é no Brasil, então é isso mesmo, 21h30. No Maracanã, Flamengo e Racing. Na quinta-feira, dia 23, LDU e Palmeiras, também 21h30, em Casablanca, lá na casa da LDU. Aí, no dia 29, o Flamengo e Racing voltam a se enfrentar de novo, mas lá no Presidente Perón, na casa do Racing, às 21h30, e também às 21h30, só que no dia 30 desse mês, o Palmeiras e a LDU faz o segundo jogo, mas dentro da casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Então, eu acho que, em teoria, o Palmeiras leva vantagem para chegar a essa final. O Flamengo vai ter que se provar contra o Racing. E aí, vai entrar no nosso segundo ponto, eu quero crer que tanto as atuações do Palmeiras quanto do Flamengo e o desgaste nesses jogos vão influenciar demais no brasileiro. Se houver contusão, por exemplo, de um time ou de outro, né, vai influenciar demais no brasileiro, né? A gente torce para que não haja contusão, né, mas jogo quente, Libertadores, né, isso nunca está descartado. Tem uma mensagem da Silvana Venâncio aqui, vou só para a gente colocar aqui na mesa. Há um debate muito grande sobre esse campeonato brasileiro,
duração tão longa, esse desgaste todo. Quem defenda ainda o Campeonato Brasileiro antigo, que era com chave A, chave B, chave C, e todo mundo se enfrentando, depois tinha aquele quadrangular, semifinal, no estilo Libertadores, e aí me parece mais complicado ainda, enfim, não sei, talvez o número de clubes aí da primeira divisão, o Brasil é um país continental, né, então... Mas a Silvana Venâncio está colocando aqui, meus nobres e amados Aloísio e Cláudio, nesta reta final, quanto na Libertadores e também no Brasileiro, o Palmeiras está dando um sprint para ganhar o título e o Flamengo de Felipe Luiz está parecendo um time de Fernando Diniz, igual Coca-Cola de 3 litros. Abriu Coca-Cola de 3 litros, é aquela história, depois de metade já não tem mais gás. E além do mais, o rubro-negro vai encarar o Racing, mesmo não vindo bem no Argentina, é um time muito aguerrido, você comentou isso, falou isso muito bem, e o Palmeiras pegará o LDU, que, apesar da altitude, é um time teoricamente mais fraco. Qual a opinião de vocês sobre essa minha análise? E o que você falou aí, eu não podia deixar de ler aqui a mensagem da Silvana é uma querida, né? Agora, é o medo dessa flamenguista até a alma, ou é isso que está aparecendo? Palmeiras mais favorito nessa reta final e não vai reclamar do VAR porque ela não é botafoguense. A gente tem que... Silvana Venâncio não pode deixar de prestigiar ela. Agora, você traz essa preocupação, você, por favor, analisa também essa questão se quiser ampliar aí esse comentário, mas cara, assim, já trazendo para o Campeonato Brasileiro, hoje, eu fiz uma pesquisa aqui pela IA e tem o seguinte fator aqui, ó. Palmeiras hoje tem 55 pontos, 25 jogos pela frente. Restam 13, máximo que pode chegar a 94 pontos. Flamengo tem 55 pontos, 26 jogos, restam 12, máximo que pode chegar a 91 pontos. O Cruzeiro, 52 pontos atualmente, com 27 jogos já realizados, ou seja, tem 2 a mais que o Palmeiras, restam só 11 e 1 a mais que o Flamengo. O máximo que ele pode chegar, 85 pontos. Vamos embrenhar aqui nesse Campeonato Brasileiro para a gente entender como que você também vê pelo menos esses 3 times que estão com as maiores chances ainda, porque aqui qualquer erro aqui pode ser fatal porque você perde 3 pontos no Campeonato Brasileiro e o seu adversário ganha 3, a conta é simples, não precisa ser muito bom em matemática não, são 6 pontos que você vai precisar para alcançar esse adversário. E aí, de acordo, se tiver nesse embate aqui como Palmeiras e Flamengo, um vai para 61 pontos e você continua com 55, olha a situação. Como é que você analisa o momento do Flamengo e essas chances reais do time chegar ao Campeonato Brasileiro 2025, o campeão, né, 2025? Bem, eu acho assim que, inegavelmente, você já até falou um pouco sobre isso na abertura, eu acho que o Flamengo tem um elenco e um time que, quando acerta, encanta. Né? Pelo estilo de jogo, né? Toque de bola, quando acerta, goleia, né? O Flamengo, sobretudo, quando o Flamengo consegue fazer um gol aí até os 25 primeiros minutos de jogo, outro time tem que sair para tentar empate, time muito, muito habilidoso, né? Tem atacantes muito bons, então, quando você se abre a defesa, o Flamengo, né, vai lá, faz 2, 3 e tal. Agora, a verdade é que nos últimos 5 jogos, e contando Brasileiro e Libertadores, o Flamengo não vem bem, não joga bem. O Flamengo não joga bem. Né? Então não acerta há muito tempo. E o Palmeiras parece estar crescendo no momento certo. E o Palmeiras é um time, o time do Abel, né? A Abel me lembra muito um conterrâneo dele, português, Mourinho. Né? Treinou Real Madrid, né? Foi campeão pelo Benfica, até com o Carlos Alberto, que foi do Fluminense, se você lembra disso.
treinou na Inglaterra, clubes grandes, enfim. Hoje está meio no Luxemburgo, está meio em final de carreira. Mas é um estilo parecido. O time de Abel, como era um time de Mourinho, eles não encantam. Mas são muito eficientes. Eu vou usar, para não ficar na mera retórica, vou usar um exemplo do principal motivo, e aí falo como torcedor do Flamengo, né? Que sou, não escondo isso, embora isso, tento tirar isso da minha análise, né? Mas qual é o maior sofrimento do torcedor do Flamengo? Pergunta aberta, pergunta qualquer um. É criar 5, 6, 9 chances de gol, fazer nenhum gol. Vou pegar um dado empírico. Qual esse jogo que o Flamengo não jogou bem, contra o Vasco, o primeiro tempo contra o Estudiantes, quantas chances de gol o Flamengo criou? Aqueles 2 jogos, um foi empate e outro foi uma vitória por 2-1. Se o Flamengo faz 70%, 50% que fosse das chances que criou, terminaria goleando. E em relação, na comparação com o Palmeiras, vou usar como exemplo o primeiro tempo Palmeiras e Vasco, que definiu o placar final, né? 3-0, correto? Quantas chances de gol o Palmeiras criou naquele primeiro tempo? Muitas. As 3 mais uma. Fez 3 gols. Então, é um grau de eficiência certamente maior que o do Flamengo. E a gente sabe que campeonato de pontos corridos, torneio, um time embala. É jogo eliminatório, perdeu, acabou, entendeu? Jogo de ponto corrido, é eficiência, é constância. O Palmeiras está demonstrando eficiência e constância e o Flamengo não. O Flamengo está inconstante. No último jogo, eu estava falando aqui, o Beto estava falando antes da abertura do programa, aqui, antes de ir para o ar, Danilo, lateral que jogou na Inglaterra, lateral zagueiro, né? Espanha, estava na Internacional de Milão antes de vir para o Flamengo, até o Milan está pensando em contratá-lo agora, mesmo velho. Danilo sai com o pé como último homem na cabeça do jogador do Bahia. Um zagueiro da experiência do Danilo cometeu um erro daquele, e depois o Wallace é um bom jogador, muito promissor, né? Mas já demonstrou na eliminação do Flamengo no disputa de pênaltis da Copa do Brasil com o Atlético, que veio tocando aquela bola de cabeça, né? Negócio tolo, bobo, e perdeu o pênalti, né? E entrou no jogo agora, com um homem a menos, ele toma um cartão amarelo, porque ele ficou reclamando de um cotovelo resistente, uma disputa de bola na saída lateral, do meio de campo. Não é nenhum lance perigoso, não é nenhum lance, assim, capital de jogo. Ficou em cima do quarto árbitro, reclamando, até tomar o cartão amarelo. Continuou reclamando. Jorginho, muitos pegaram um empurrão nele, e Bruno Henrique faz assim para ele, ó, cabeça. Ele depois, ele ganha uma disputa de bola na ponta esquerda, vai à ponta, na recuperação, o zagueiro recupera a bola, ele solta a mão no rosto do marcador do Bahia, na frente do juiz. E depois você ainda fica pedindo, toma o segundo amarelo, talvez fosse até o caso, porque a diferença, você tomar o segundo amarelo e ser expulso, tomar o vermelho, mesmo sendo o segundo cartão. Em lance, e ele mostra o que é pior, o profissional, já é um profissional. Tem que ser cobrado como profissional. Desconhecimento da regra. Porque não tem VAR no lance de cartão amarelo. Não existe VAR no lance de cartão amarelo. Revisão do VAR no lance de cartão amarelo. E ele fica falando assim para o juiz, né? O VAR, não tem. Como é que você vai trabalhar em rádio e não sabe operar a mesa que está diante de você?
Como é que eu vou trabalhar em jornal e vou escrever nós vai no título? Não tem como, né? Não serve para aquela função, né? Enfim, prejudicaram demais o Flamengo. Mas isso mostra também a inconstância do time. E aí a torcida já começa a perder. Porque o torcedor flamenguista, ela é muito céu e inferno, né? 800. Jogou bem é o melhor do mundo. Coisa do Flamengo, megalômano, né? Jogou bem é o novo Zico. Jogou mal. Então, o Flamengo já foi para a Gávea, pichou contra o BAP, chamando o Samuel Lino, que é a contratação mais cara, não só do Flamengo, como do futebol brasileiro. Tirou o Flamengo. Samuel Lino que foi feito na divisão de base do Flamengo, vendido depois e tal. Estava bem no Atlético de Madrid, e o Flamengo contrata Samuel Lino peladeiro, quer dizer, que perdeu um gol feito também, um passo magistral de Arrascaeta, né? Quando o jogo estava 0-0 ainda. Enfim, o Flamengo demonstra inconstância. Agora, para finalizar, desculpe ter me alongado, passo para concorrer também ao prêmio aí, eu acho assim que tudo, o Flamengo, porque você falou do Cruzeiro também. O Cruzeiro, você falou aí quantos pontos cada um pode fazer. O Cruzeiro tem o confronto direto com o Palmeiras. Se o Flamengo naufragar e o Cruzeiro vencer todos os seus jogos, no dia 26, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam. Se o Palmeiras ganhar todos os seus jogos, inclusive sobre o Flamengo, e o Cruzeiro ganhar todos os seus jogos, eles jogam no dia 26. E aí, quem vencer, assume a ponta da tabela. Então, são os cruzamentos, né? O Cruzeiro e o Flamengo já fizeram esses 2 jogos. E o Flamengo tem, eu acho, que 2 testes antes do primeiro jogo da Libertadores, e dessa data FIFA aí para o jogo com a Coreia do Sul, para o Japão, do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos assim fundamentais. O primeiro é contra o Botafogo, no dia 15, né? No Newton Santos, na casa do Botafogo. Pela rivalidade regional, o Botafogo vem muito mal, né? Então, vai jogar alma contra o Flamengo, como todos os clubes fazem, né? E, sobretudo, o jogo seguinte, no dia 19, né? Na tabela, que é contra o Palmeiras. Esse jogo aqui, quem vencer esse jogo, se não for empate, né? Se um dos dois vencer, esse vencedor depende só de si para ser campeão. Isso a matemática não revela, porque tem os cruzamentos, aí é imponderável, né? Entendeu? Não, tá perfeito. E se você ganhar 3 pontos, o time que você venceu não fez nenhum. Exatamente. E você faz 3, né? Então são esses confrontos que eu acho que são fundamentais. O Palmeiras e o Flamengo. E se o Palmeiras, sobretudo se o Palmeiras vencer ou empatar com o Flamengo, e o Cruzeiro vencer todos os seus jogos, o Cruzeiro e o Palmeiras. Esses jogos vão definir o campeão brasileiro. Logicamente, parte do pressuposto que ninguém vai perder ponto diante de jogos que você espera que vai perder, né? Palmeiras é Robin Hood, ganha todo mundo no G4, mas perde ponto para o time de baixo da tabela. Eu tenho uma coisa com o negócio de gol que você trouxe aí, que o Flamengo cria muito e acaba perdendo. Só para a gente fechar, já são 7h48. Só, de repente, porque, assim, se você já jogou bola, você joga bola, você brinca de jogar bola, você tem uma noção. Cara, o gol, ele é como se fosse um imã. Tudo atrai pro gol, correto? Você está jogando o seu time no ataque. O buraco negro daquele momento no campo ali, que atrai, que suga tudo, é o gol. Então, por que o brasileiro não chuta de fora da área? Eu estava pesquisando aqui, durante sua análise, os times que menos chutam de fora da área estão entre esses que você falou, como, por exemplo, o Flamengo.
a gente tem, o futebol brasileiro, ele gosta de fazer gol daquele jeito. É gol de bicicleta, é gol de virada, gol de lambreta, gol de placa, aquele negócio. Só que, cara, o gol, a trave tem 7,32 metros de largura, isso eu não esqueço nunca, por 2,44 de altura. Aquilo é gigante, amigo. Aquilo é gigante para quem fica ali defendendo, tentando defender. E as bolas de hoje, muito mais do que as bolas da década de 90, início dos anos 2000, elas são muito mais leves e tecnicamente feitas exatamente para ganhar força e direção muito mais precisa. Ou seja, favorece mais o atacante do que o goleiro. E a gente tem, a última pesquisa feita, por exemplo, foi em maio, no scout aí desses times brasileiros. O Flamengo, por exemplo, nesse ranking, aparece aqui em terceiro como o time que mais fez gol dentro da área e menos chutou de fora da área. Talvez aí, porque assim, você tem Pedro. Cara, Pedro é um Romário tanto Romário, não gosto de comparar jogador, muito complicado. Mas assim, ele é um Romário com 2 metros de altura. Ou seja, ele é bom na cabeça, bom no chão, dentro da área ele não perde gol. Agora, é aquela história, tem que chutar, e chutar é um problema pro jogador brasileiro. Eu acho que, de repente, sei lá, um treinamento aí desse específico, mais detalhado com os jogadores, você teria aí E olha, coincidentemente, o Atlético Mineiro também é um dos times que vinha bem na competição e começou a cair. É o time que menos chuta de fora da área. Você cria. Só que todo mundo tumultua dentro da área. Como é que você faz gol? Acho que aí também pode ser uma explicação. Por dia que o cara não tá bem, amigo, manda o picudo para dentro do gol. Penso isso. Não sei se você concorda, mas eu acho que é por aí. Como você acha que são 7h51, vou fazer meu último comentário, vou te passar para a política. Tem uma pergunta aqui no streaming do Maurício Batista, o Furel, que faz meio tabela com você aí, Nogueira. Só me pergunta pela teimosia de não colocar Pedro. O jogador que faz gols, enfim. O Flamengo continua perdendo muitos gols. Parte da torcida tem reclamado de Felipe Luiz por conta disso, né? Houve aquela rusga pública com Pedro. Pedro tem problemas nos treinamentos. Já teve aquela agressão que ele sofreu do preparador físico, do técnico argentino, ai meu Deus, careca, foi o nome dele. Lembrei, Beto, também. Sampaoli foi agredido. Esse problema recorrente de não se empenhar nos treinos. É um grande finalizador, mas o futebol de hoje é muito dinâmico, né? Você tem que marcar, sobretudo o Flamengo, que atua em marcação-pressão no campo do adversário, tem que marcar a saída de bola do zagueiro, né? Pedro é alto, mas não é tão alto quanto você falou. Pedro tem 1,85 m. Romário tinha 1,68 m. Agora, Pedro, eu acho bem diferente do Romário no estilo. O que eles parecem que são dois grandes finalizadores, né? Mas o Romário para mim, foi um atacante que eu vou jogar na minha vida, né? Pedro é um belo centroavante, mas nem se compara com o Romário. Não. E em estilo, acho Pedro mais próximo a Evair, talvez, e o próprio Fred do Fluminense 2008, do que de Romário, né? É o tipo pivô, é o pivô da área, né? Forte, protege ele a bola para fazer tabela para quem vem de trás, né? Recebe e segura o zagueiro para a marcação, para poder ou tocar para outro companheiro, pro jogador que tocou para ele, vindo em progressão, né? Eu não sei, porque a gente fala muito, e você, zagueiro, você já cobriu o futebol por rádio, a gente fala muito que a gente vê no campo, a gente não está no dia a dia do treino. Então, quem está no dia a dia tem informações que a gente não tem. Entendeu? Então, eu não vou... Eu não entrei no time dos que falavam que Felipe Luiz tinha que ir para a seleção brasileira, início de carreira como treinador profissional,
E nem entra no time agora dos que começam a querer, dessa autofagia de torcida apaixonada do Flamengo, muito pior, pro bem e pro mal, de começar as coisas a desandarem e pedir a cabeça de todo mundo. Quer dizer, como advertiria o poeta, ainda é cedo. Eu acho que são esses jogos. Acho que esses jogos vão definir o brasileiro. O Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo e Palmeiras, no dia 19. E se o Palmeiras ganhar ou empatar, né? E o Cruzeiro ganhar todos os seus jogos, o Palmeiras e Cruzeiro no dia 26, lembrando novamente que Cruzeiro e Flamengo já fizeram os 2 jogos, não se cruzam mais. Esses 2 cruzamentos, no meu entender, vão definir o campeão brasileiro. Hoje, o Palmeiras é favorito. Sim. Talvez aquilo que você falou pela constância dele. Futebol feio, mas 3 pontos no bolso. Isso aqui é importante. Só para finalizar, ressalvando sempre que eu não estou acompanhando o treinamento do Flamengo todo dia, como o Felipe Luiz, comissão técnica estão, acho que sim, o maior problema do Flamengo é a falta de gols e Pedro é especialista na área, né? Acho que, em tese, Pedro deveria ser titular. A comparação com o Romário talvez deveria se limitar só à área de atuação dos dois, dentro da área. E o que eu acho que tem que acontecer é também uma opção de fora da área. Agora, acompanhar treinamento, cara, é o que você falou. O tal do DM, Departamento Médico, é um negócio... Se eu falar para você agora aqui que eu tô com dor de cabeça, quem que vai poder dizer que não? Ninguém. Só eu e Deus. E aí? Quem tem chutado de fora da área no Flamengo é Saúl. Teve 3 chutes perigosos nos 2 últimos jogos. Aquele menino De La Cruz... Saúl por quê? Porque é espanhol. Não é brasileiro, eu tô falando, rapaz, é um problema. Isso, a gente esquece das coisas que vão, né? Os detalhes. O brasileiro que fazia muito isso era Falcão. Éder também, Falcão, mas eu falo assim mais de meia, né? De meia, mas... E, assim, o cara que eu vi melhor fazer isso no futebol... Tem 2 coisas que eu acho que o melhor que eu vi foi Modric. Chute de fora da área e 3 dedos, trivela. Eu nunca vi ninguém chutar tão bem fora da área e dar de 3 dedos igual o Modric. Acho que as 2 coisas, para mim, é o maior que eu já vi nesses 2 quesitos, né? Chute de fora da área e trivela. Amigo, o goleiro não pega uma bola de trivela daquela. É impossível. Se bem que você tem goleiros aí, né, com 2 metros de altura e com mais toda a sua propulsão, aquele negócio todo, aí você vai ter um ângulo muito bem fechado, mas mesmo assim as bolas estão muito mais favoráveis aos atacantes do que aos goleiros. Você imaginou o Didi jogando hoje? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o cara fazia com a bola, a folha seca dele com essa bola. A bola parecia um coco para fazer a cor. Você imagina essa de hoje. Rapaz, e aquela bola? Nós estamos ficando experientes, né? Não estamos ficando velhos. Essas bolas antigas da Topper, não sei se você chegou a jogar com isso. Quando chovia, Luiz. Rapaz, aquilo. Tapava o couro. Rapaz. Para cabecear. Rapaz. Dor de cabeça 2 dias. Você não sei. Nunca levou uma bolada no rosto de coração? Pô, você jogando no infantil, aquela chuvinhazinha, grama, ainda mais hoje com essas gramas artificiais que eles ainda molham, aquela bola, tô falando de uma marca aqui, mas você pode falar de outras, elas não tinham esse poliuretano que tem hoje, então ficam impermeados nada. Aquilo chegava com 10 minutos de jogo, estava com 5 quilos, mais a velocidade, a pressão batendo no chão, espirrando em você, amigo. Eu era ruim na linha, eu era goleiro, então tomei muita bolada. É muito ruim. Não tem como você não ver tudo preto depois de uma bolada. Era costurada, né? Colada como hoje. Não era costurada, né? Ainda tinha isso. Era. E não... tinha uma parada de bater na costura, né? Sim. Desse, né? Roberto Carlos botava o bico, né? Pra poder bater. Stephen Curry, que é o maior arremessador da história do basquete, se olhar bem, ele sempre procura a parte do bico para botar o dedo médio direito. Repara isso. É o maior arremessador da história do basquete, né?
Quando o cara é muito bom, esses detalhes mínimos fazem muita diferença, né? Sim. Ele dá uma olhadinha na mão, procura o bico e bota o dedo médio da mão direita, que é a mão do arremesso, né? Ele fez um arremesso de fora do campo adversário outro dia, foi numa exibição, não me lembro de quê. Da quadra, do outro lado da quadra, caraca, não bateu no aro, bateu na rede. Enfim, são gênios, a gente não tem nenhum. Eles mais no futebol brasileiro, né? Não tem. Bom, 7h59. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. E aí a gente vira a chave aí agora para política. E para política local, para política regional, para política estadual, onde a gente fala muito do protagonismo, da influência de dois líderes que começam e se movimentam exatamente no sentido de acelerar o ritmo da pré-campanha para 2026, que são o Vladimir e o Rodrigo Bacelar. E a gente fala de outras lideranças também, que não daqui, mas de fora, enfim. Mas essas duas lideranças que têm forte influência também no cenário estadual. Tanto um que pode vir na cabeça de chapa, quanto o outro que pode, né, compor aí uma chapa ao Executivo Estadual 2026. Como é que fica esse cenário? Como é que vai ser os próximos movimentos? O que tem de bastidor aí para a gente entender essa real política nossa aqui do dia a dia? 8h01 em Campos. Pausa no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmédia Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Voltaremos a seguir aqui na bancada com a Aloysio Abreu Barbosa, com mais este Folha no Ar. 8h01 em Campos. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório.